O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Vinhedo Web. Você está conectado aí conosco, glória a Deus por todas as coisas, e que você nessa manhã possa invocar o nome de Jesus com o coração alegre, com o coração transbordante, glória a Deus, porque só vai transbordar quem estiver cheio. E a pergunta é, você está cheio do quê? Do que você vai transbordar? Vai ser de amor? Vai ser de frutos? Vai ser de bondade? Vai ser de longanimidade? Vai ser daquilo que é a palavra de Deus? É por isso que eu e outras mais pessoas, nós estamos aqui todos os dias, apesar das situações físicas, né? Nós estamos anunciando a palavra para você. Então, glória a Deus, porque você está conectado, porque você está junto conosco nessa manhã e você vai transbordar. Por isso, em nome de Jesus, a palavra que nos faz transbordar, a palavra que nos faz ter sede, a pessoa de Cristo Jesus é aquele que nós queremos, é aquele que nós amamos, é aquele que nós desfrutamos. E quando você tiver do Senhor, você vai transbordar. Isso é um processo natural e orgânico, porque você precisa obter vida. Eu preciso obter vida todos os dias. Se o teu viver humano não é um viver humano onde você está obtendo vida de Deus, você está tendo apenas uma vida humana. E essa vida humana não está recebendo daquilo que é as maravilhas do Senhor. Então, glória a Deus, porque nós estamos aqui nessa manhã para dizer a você que todo aquele que confessa a sede e que crer na fonte, este será saciado. Glória a Deus, nós temos andado pelo Evangelho de João. Nós temos colocado o Evangelho de João, as histórias, né, as verdades, a edificação que nós podemos encontrar nesse livro. E eu quero que você também possa mergulhar nisso, se colocar aberto, porque o Senhor está sempre querendo renovar as nossas forças, para que renovando as nossas forças, nós possamos continuar progredindo, continuar avançando. E glória a Deus, porque o reino de Deus está em constante movimento. Eu estive com alguns irmãos aí visitando, podendo acessar aquilo que é um lugar onde se porta como uma fonte, com pessoas que estão dizendo, eu estou transbordando, né? Você vai ver que aqueles que impedem o transbordar de outros é porque possivelmente não acessou a fonte, não entendeu o poder da vida eterna, não está desfrutando do Senhor, não foi despertado para a responsabilidade de Deus. Mas você, nesse dia de hoje, nós estamos na segunda-feira da percepção quântica, né, da consagração dos eventos. Então, coloca algo no teu coração, abre teu coração, porque na tua vida nada é aleatório. Na tua vida você já pôde ou já
teve uma experiência acerca de algo. E essa experiência acerca de algo está se repetindo. E muitas das vezes se repete para que você, com uma nova maturidade, venha manifestar a glória de Deus. Então, se tem algo que eu guardo na minha vida, né? E nessa semana nós vamos falar sobre a semana do tabernáculo transbordante, do fluir quântico, do manancial divino. São palavras e o que eu e você nós precisamos entender é ir aos poucos desfrutando essas palavras, absorvendo essas palavras, e conforme eu vou absorvendo essas palavras, eu vou tendo Cristo formado em mim. Então, a figura do tabernáculo, né? A figura do tabernáculo é muito importante, né? Nós temos o tabernáculo de Davi, nós temos o tabernáculo de Moisés, e aqui nós estamos falando sobre o tabernáculo que tem um manancial divino. Sempre que nós falamos sobre tabernáculo, quase que não sai, sempre que nós estamos falando sobre tabernáculo, nós estamos falando sobre uma presença em movimento que serve para saciar um povo. Nós estamos falando sobre a presença de Deus que está indo de encontro aos povos para saciar uma sede e para dizer que existe um lugar aonde a fonte ela está jorrando para sempre. Então, você vai ver em Apocalipse dizendo que há um trono, né, na eternidade que está sempre fluindo. E esse fluir está manifestando frutos, e frutos a cada mês do ano, e ela sempre frutifica. A nossa vida, ela pode estar sempre frutificando, no seguinte sentido de que o Senhor está se alegrando de mim. Sabemos que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de soltar. É interessante que a palavra de Deus está sempre nos trazendo também uma medida, nos trazendo uma racionalidade para aquilo que é os seus eventos. Então você que está assistindo essa rádio aqui nesse dia, saiba que você é chamado a transbordar, porque se hoje você é feito casa de Deus, e sendo feito casa de Deus, você vai transbordar aquilo que é mais precioso para o Senhor, e é aquilo que um dia Paulo entendeu em 1 Coríntios capítulo 6. Se eu profetizar, se eu falar a língua dos anjos, se eu edificar, se eu fizer tantas coisas, mas não tiver o amor, de nada vale. Você só vai transbordar na vida das pessoas se você saber que, e na verdade se voltar para esse lugar que é o amor que movimenta todas as coisas. Então quer saber algo que está nesse fluir e que vem nesse manancial divino? É o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. A primeira situação que nós precisamos resolver e o que nós precisamos ter é de que o Senhor ama a minha vida. O Senhor ama tanto a minha vida que Ele resgatou, que Ele perdoou, que Ele restaurou, continua restaurando, dando oportunidade, falando, fazendo, mostrando. Tudo isso porque Ele está preparando filhos, que possam ser filhos que venham transbordar. Eu não sei você, mas coloca aí, eu vou transbordar. Coloca o teu comentário acerca do transbordo, porque muitas das vezes nós perdemos algumas palavras para outras situações, para outros grupos, seja religiosos ou não, né? Através do transbordo, quando você lembra disso, você joga logo numa questão coach da vida, talvez você tenha algum certo preconceito com a situação coach, né? Com os profissionais, e não estamos falando nada contra aqui, não estou falando nada contra ninguém, mas eu quero dizer algo a você, você vai, e você pode fazer parte dessa realidade, né? O transbordar no Senhor é uma realidade daqueles que amam a Deus. Então transborde a vida de Deus. Quem está acessando o manancial de Deus, quem está acessando essa fonte, né? E já nós vamos falar sobre a palavra mesmo do dia de hoje também, compartilhando com você. Mas eu quero que você pegue algo muito maravilhoso nessa manhã, nesse dia, que o transbordo vem por o quanto você está sendo cheio da realidade divina. E esse amor, ele é
manifestado com obras, esse amor ele é manifestado com sacrifício. Talvez as pessoas podem não entender algumas coisas que você tem e algumas decisões que você toma pelo amor ao Senhor, pelo amor ao reino de Deus, pelo avanço, pela manifestação da sua casa, pela manifestação do seu povo. Mas a palavra de Deus, de Cristo Jesus, ele foi alguém que no tempo certo, ele manifestou o seu amor. Ele manifestou o seu amor, porque primeiro a ira de Deus era para estar sobre nós. E ele se fez maldito no madeiro por amor a mim e a você. E esse amor, ele nos transforma em pessoas preciosas. Que agora Deus pode trabalhar, que agora pode estar conectado na fonte, pode saciar a sua sede e pode estar realmente então dizendo, eu estou em um novo lugar. E nesse novo lugar, eu estou acessando um manancial divino. Olha que maravilha! O divino, ele não vai ser profanado. O divino não, como algumas pessoas fazem. O divino continua santo. E o divino é o Deus eterno, o Deus triuno. E é maravilhoso o quanto ele nos transforma a cada dia. Eu quero que você possa, nessa manhã, exercitar um louvor de gratidão a Deus. Exercitar um ato de louvor. E quando eu falo um ato de louvor, não estou falando necessariamente de uma música, mas eu estou falando, sabe, de uma manifestação de dizer, Senhor, eu tenho a percepção do Senhor em mim, eu tenho a presença do Teu Espírito, eu tenho esse fluir, eu estou confessando a sede e crendo na fonte. Aleluia! Quantas pessoas estão com sede, mas ainda não acessou a fonte. E o meu papel é dizer e apontar, existe uma fonte, porque eu tenho uma sede de Deus, eu tenho uma sede de justiça de Deus. A palavra diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Está nas bem-aventuranças, e glória a Deus, porque nós seremos saciados no Senhor. E que você também seja saciado em Deus em todas as coisas. Aleluia! Você está seguindo comigo? Tem aí a nossa chave Pix, você pode fazer sua oferta, colocar o seu louvor de gratidão ao Senhor, manifestar todas essas coisas, é aquilo que você crê. Eu quero você comentando, eu quero você falando, e já nós voltamos, porque eu vou colocar um intervalo para você, e desse intervalo você vai beber a sua água, tomar o seu café, ou não sei, e enfim, fazer alguma coisa, mas volte aqui, porque nós temos essa palavra para você. רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד לעצים לא ישב כי בתורת אדונך יחצור ובתורתו יהגה יומם ולילה ויקץ שתול על פלגי מים אשרי בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב כי
על פלגי מים כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה קץ שטוף על פלגי מים Então, é isso aí, glória a Deus, estamos de volta e você pode desfrutar dessa palavra essa segunda-feira, a percepção do tempo presente e transbordante que vence a pressão do tempo que não chega e nunca flui. Você só vai conseguir vencer a pressão do tempo se você entender que todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus. Se você ama ao Senhor, aí sim as coisas vão cooperar para você. Porque o Senhor, ele tem o tempo em suas mãos, né? Ele quem tem o controle de todo o tempo, ele quem tem o controle de todas as coisas. Por isso você vai ter nessa palavra essa superação e você vai entender que no tempo presente transbordante, qual é o único que está transbordando todas as coisas, rompendo o tempo? É o Senhor em nossas vidas. Então você tem essa entrega, essa verdade, porque o Senhor está transbordando todas as coisas na tua vida. Talvez você vai dizer, o tempo não chegou, por que não chegou? Você fica se perguntando, porque aquilo que eu imaginei que poderia acontecer, nunca aconteceu. Porque, na verdade, existe um plano de Deus que está além daquilo que você pode imaginar, além daquilo que você pode pensar, além dos seus planos, além das suas próprias vontades. Então, de repente, eu gostaria de estar em um lugar, mas estou em outro, e está tudo certo, mas o que importa é você saber que se eu estou na pessoa do Senhor, que se eu estou nesse lugar de amar ao Senhor, e onde o amor do Senhor flui em mim, e eu sou um com o Senhor, e a pessoa do Senhor, ela está em mim, e o Senhor traz paz ao meu coração,
você vai passar pela pressão do tempo e você vai chegar, vai passar pelo tempo que nunca flui, porque o fluir não vem de você, o fluir passa por você. O fluir não está em mim, não vem de mim, ele passa por mim. O fluir de água viva não vem de você, ele passa em você, ele está em você passando, né? Por isso que a palavra diz, aquele que crê, rios de água viva fluirão do seu interior. Você precisa crer, quando você crê, você recebe, você transborda, você coloca. E aí, João 7:6 vai dizer, então Jesus lhe disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno, né? Isso está aqui, estou com a Bíblia também, isso está aqui em João capítulo 7, né? No versículo 6. Então Jesus disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunha as obras dele que são más, né? Aqui os discípulos queriam que Jesus fosse ali para a festa, mas o Senhor tinha um tempo certo de se manifestar. Muitas das vezes o Senhor conta conosco, com aquilo que ele já falou, com aquilo que ele já mostrou, e ele quer saber o quanto nós estamos rompendo a pressão do tempo e o quanto nós estamos dizendo que o fluir não está em mim, ele passa em mim e ele vai, de alguma maneira, continuar fluindo. Então, não é, né? Algumas pessoas dizem, eu deixei, eu me desviei, estou desviado, não estou mais em Deus e tal, essas coisas. Não, você está fora de uma posição, o Senhor não deixou de te amar, o trono de Deus continua derramando o amor dele. É claro que você pode sofrer consequências, estar afastado, e aí o inimigo vai fazer várias situações e tal, nós vamos sofrer, porque o nosso espírito sofre quando nós não estamos conectados com a realidade da promessa, com a realidade da aliança que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, né? E uma outra versículo aqui do dia de hoje é Gálatas 4, versículo 2 e 4. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu acho incrível esse versículo, né? Porque ele nos traz algumas perspectivas, eu até compartilhei, porque houve um tempo do silêncio profético, né? E aí, onde está o Messias? Cadê o Messias? E a palavra vai dizer que no tempo oportuno ele foi manifestado. A palavra vai declarar que no tempo exato Cristo se manifestou. E glória a Deus, porque o Senhor pode se manifestar hoje na sua vida. Você pode crer, você pode avançar, você pode fluir além da pressão do tempo. Então, você tem que fazer logo, você tem que fazer logo isso, você tem. Não, ninguém tem que nada. Você precisa apenas se deixar e dizer, Senhor, desperta minha mente, desperta minha consciência, desperta meu espírito. A palavra diz que muitos dormem, e aí vai vir o Senhor e vai dizer, eis tu que dorme, né? Acorda-te. Apenas o Senhor pode nos acordar para aquilo que é dele. Então, se alguém chegar e falar, mas você tem que fazer isso, você teve que fazer aquilo, não. Eu fiz aquilo que minha consciência apontou. Eu fiz aquilo que o meu campo de visão permitiu, e glória a Deus, porque todas as pessoas estão evoluindo nessa situação. E há um tempo oportuno para todas as coisas. Requer de nós apenas sabedoria para não deixar o tempo passar em vão, para não deixar o tempo passar de maneira que você não aproveita esse tempo, de maneira que você não se torna sábio com o tempo, de maneira que você continua sendo um tolo, continua sendo um infantil, continua sendo qualquer pessoa que qualquer pessoa que não aprende com o tempo. Por isso a palavra vai dizer, né, que quando eu era menino, falava como menino, se portava, agora eu já não sou mais, porque há uma plenitude do tempo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, o tempo são contabilizado. E o salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. E glória a Deus por todas as coisas. Você vai ficar com mais palavras por aí, em nome de Jesus. Compartilha, curte, né? Deixa o seu comentário, participa mesmo. É importante essa participação, em nome de Jesus, amém? Valeu demais, Shalom Adonai. Estamos agora no Hora do Mestre. Hora do Mestre hoje, então, falando para você sobre perdão. A marca do perdão e ainda a marca de um perdão incondicional. Agora, o que temos que entender? Quem pode ter um perdão incondicional? Somente Deus tem um perdão incondicional. Porque nós colocamos uma condição para perdoar.
Mas a condição que Deus coloca é nenhuma. Ele está enxergando Cristo Jesus em você. Se ele enxergar Jesus em você, então ele está mostrando que você não tem mais aquilo que Jesus comprou. O que Jesus veio fazer na terra? Por que o verbo se fez carne? O verbo se fez carne para botar essa carne na cruz. O verbo se fez carne para eliminar o problema da carne. E qual é o problema da carne? O problema da carne é o desvio. O problema da carne é o pecado, que é errar o alvo. O problema da carne é não estabelecer aquilo que o Espírito deseja. Mas quem fez isso? Jesus foi o único que fez isso. Por isso que Jesus, ele tem a marca de um perdão incondicional. E qual foi a primeira preocupação de Jesus? Que esse perdão fosse concedido a todos. Então, quando você fala de graça, você vai entender que é o perdão que está entregue a todos. Por que você não perdoa? Porque você está ferido. Por que você não perdoa? Porque você não consegue superar a ofensa que lhe fizeram. Porque você não consegue aceitar que aquela ofensa seja razoável. A ofensa não é razoável, mas o perdão não é seu. Deus te deu esse perdão e colocou em você a marca desse perdão. Por isso, Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes devo perdoar? E de acordo com a religião judaica, você podia perdoar 3 vezes, né? Não tem aqui também? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Então, 3 vezes era a marca de perdão para os judeus. Eles tinham na lei essa marca. Quantas vezes eu vou perdoar? Vou perdoar, vamos fazer a conta. 3 vezes, né? Também já perdoei 1 vez, hein? Já perdoei 2 vezes. Você quer que eu perdoe quantas vezes? E 3 vezes era a marca do Senhor. Então você pega lá, Amós capítulo 2, versículo 6, fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Deus está dizendo, por 3 eu perdoo, por 4, vamos lá, porque era o conceito judaico. Outro versículo aí, Jó, capítulo 33, também mostra essa ideia de que o perdão tinha um limite muito claro, né? É o limite da razoabilidade, né? Olha, não é razoável você ter isso mais, não é razoável você fazer dessa maneira. Ele fala assim, Jó 33, 29, eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para o reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com luz dos viventes. 2 ou 3 vezes, né? Você perdoa mais que 3 vezes, né? Aquela história, né? A mulher perdoou o marido porque ele traiu. Quantas vezes ele traiu? 1 bilhão, porque aqui na tua cabeça você trai 1 bilhão de vezes. Agora, a religião fala assim, não, a traição é isso, a traição é aquilo. A religião é tão ridícula, porque ela não tem um diagnóstico certo, ela não tem nenhum remédio certo, mas ela tem uma conveniência para todos. A religião sempre está buscando conveniência. Vamos deixar as coisas assim. Se o pecado é de um, então nós vamos manipular esse pecado. Se o pecado é do outro, nós vamos abafar esse pecado. Se é do outro, nós vamos expor esse pecado. É assim que a religião funciona. Para quem interessa expor, vão expor. Para quem interessa manipular, vão manipular. Para quem interessa abafar, vão abafar. Mas a religião, ela não tem o poder de perdoar pecados. Quem tem o poder de perdoar pecados é o nome de Jesus. E a religião quer impor às pessoas várias condições para dizer, você não recebeu o perdão, porque você não se arrependeu. Imagina que a pessoa vai entrar em você e dizer, você não se arrependeu, você não recebeu esse perdão. A religião é ridícula, porque ela quer simplesmente essas 3 coisas. Ela quer manipular, ela quer abafar ou ela quer expor. Aí Pedro fala assim, Jesus, quantas vezes? Até 7. Porque 7 era o número da perfeição. Se eu perdoar 7 vezes, a religião manda perdoar 3. Se eu estou no 7, eu estou bem, né? 7 vezes é a perfeição. O que disse Jesus? Não é até 7, é até 70 vezes 7. Qual a relação do 7 com o 70? É a relação de 10.
O que são os 10? São os mandamentos. Ele disse, ó, pega esses 10 mandamentos aí e bota eles 7 vezes mais. Você vai ter os 70. Mas os 70 é algo também importante em Jesus. Ele enviou 70 para levar a palavra. Então não são 7, são 70 vezes 7. Pega a perfeição, pega o envio e faz a conta do perdão. O que significa isso? Se você tiver no seu espírito a marca de ser aperfeiçoado e você caminhar no envio, você então vai ter a marca do perdão, ou seja, ele é eterno. Ele diz assim, como o Ocidente dista do Oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Se ele falasse, como o Norte dista do Sul, você podia fazer a medição do Polo Norte e do Polo Sul. Mas Oriente para o Ocidente, a Terra não tem 4 polos, né? Você está no Oriente. Se você continuar caminhando nessa direção circular, você vai chegar no Ocidente. Quando? Você não sabe. Porque não tem o Polo Ocidente e o Polo Oriente. O que significa? Se você continuar caminhando como o Oriente dista do Ocidente, você sempre vai encontrar o Oriente atrás, se você for para o Ocidente. Você vai encontrar o Ocidente atrás, se você for para o Oriente. Ou seja, se você continuar caminhando, o pecado ficou atrás de você. Ele separou, ele afastou o seu pecado, porque ele tem o poder, e só ele tem o poder, de definir na sua vida essa marca daquilo que é incondicional. Por isso, não se resolve na perfeição, que é 7. Se resolve no envio, que é o 70. Ele enviou 70, 70 vezes 7. Perfeição e envio. Qual que é a marca do perdão incondicional? Você se aperfeiçoa continuando, avançando. E no envio, Deus tem para você mais aprendizado, mais lições e mais vitória. Agora, nós somos feridos. Por que nós somos feridos? Nós somos feridos porque, de alguma forma, nós não podemos resistir. Vamos supor que você está jogando, né? O Palmeiras está jogando com o Tigre. Daí o cara vai lá e dá uma butinada no cara. O cara não para, né? Aquele cara do Tigres não parava, mano. Butinando ele assim, fazendo falta, o cara estava avançando. Por quê? Ele não sentiu. E por que você para, né? Por que o Neymar desmaia em campo, né? Porque cada toquinho que deu, eu estou ferido. Há pessoas que se ferem por pequenas coisas. Mas você se fere só por um motivo, porque você não pôde resistir. O que o Senhor disse, resistir ao diabo. Nós não podemos deixar que a ferida nos paralise. Por quê? Ele diz que há uma medida de liberação. Você foi ofendido, você resiste e você libera. É o que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como nós perdoamos. Ele colocou uma medida, perdoa as ofensas, perdoa as dívidas, assim como eu estou perdoando as ofensas, eu estou perdoando os devedores. Você está perdoando ou você só quer ser perdoado? Você quer julgar os outros e expor os outros, ou você quer entender o que significa esse perdão? Então, não fique preso na sua ferida, não fique preso na sua mágoa, coloca realmente as coisas para andar, porque dessa maneira o Senhor vai liberar perdão sobre a sua vida. Por isso, Jesus não ensinou a pregar, não ensinou a louvar, mas ensinou a orar. E o foco da oração está no perdão. Você vai receber perdão na medida do que você liberar para quem te ofender. Então você vai viver um poder de resistência. Também existe um poder perdoador em Deus, que o homem não consegue ter entendimento. Por que o homem não consegue ter esse entendimento? Não consegue ter entendimento porque ele quer exercer um poder para resolver as suas próprias vitórias. Mas Deus tem o poder de resolver aquilo que você não consegue resolver. É Ele que apagou a transgressão. Porque na hora que Jesus morreu na cruz, o diabo falou assim, puxa, não entendia, né? O diabo não entendeu, o diabo achou que estava matando Jesus. E Jesus estava matando o pecado. Foi esse o golpe que ele deu no diabo, né? Morreu Jesus. Fica esperto aí. Quem morreu foi só Adão. Quem morreu foi aquele homem que pecou.
eu trouxe o pecado para a cruz. Eu crucifiquei o pecador. E ainda junto comigo, levei um pecador que morreu com Cristo. O ladrão da cruz fez o quê? Ele foi o único que literalmente morreu com Cristo. Aceitou a morte com Cristo. O que aconteceu com ele? Recebeu o paraíso. Foi perdoado de imediato. Reconheceu no Senhor. Aí o batismo. Foi batizado na cruz, inclusive, né? A cruz é um grande batismo. Então o religioso fica preocupado com o ritual. Mas Deus está preocupado e ocupado com a realidade espiritual. E a realidade daquele homem que confessou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é que ele recebeu 100% a marca de hoje estar com ele no paraíso e de viver agora uma marca espiritual surpreendente e maravilhosa. Por isso, o que acontece? Acontece que os homens, eles não conseguem entender esse poder de vitória que existe num relacionamento que começou na cruz. A cruz tem a marca vertical e a marca horizontal. Na marca horizontal são os homens. Um quer, outro não quer. O ladrão quis, o outro quis. E na tua vida vai ser assim. Um é o bem, outro é o mal. Um quer, outro não quer. Mas o que define a tua vida? É o seu relacionamento vertical. É você com Deus. Não deixe homem algum colocar no teu relacionamento com Deus nenhum tipo de restrição. O homem pode colocar uma ajuda, pode colocar um conselho. Se colocou uma restrição, não é de Deus. O homem não tem esse poder. Se eu falar, não faça isso, me obedeça. Olha, você tem todo o direito de me desobedecer. Porque se não estiver na palavra e aquilo for uma restrição na tua vida, aquilo não vai te ajudar. E essa palavra não terá vindo de Deus. Agora, as religiões, elas instituem os sacerdotes, apóstolos, profetas, pastores, com uma autoridade que eles não têm. Eu não tenho autoridade sobre a tua vida para te restringir. A única autoridade que você tem é do amor de Jesus na tua vida. Eu sou autoridade sobre a tua vida. Para quê? Para te ajudar a vencer o inimigo. Você é autoridade contra o mundo espiritual. Você não tem para dizer, usa roupa amarela. Agora, essa é a autoridade que os homens querem ter. Eu sou tua autoridade, come ovo. Não faça isso, eu sou tua autoridade. Você é um demônio. Quem que está impondo para você alguma coisa? Isso não existe. Eu sou autoridade sobre as pessoas no seu espírito para fazê-las liberadas da dimensão espiritual. Eu sou autoridade para expulsar demônios. Eu sou autoridade para promover a cura. Eu sou autoridade para, em nome de Deus, a minha palavra, a minha oração, produzir resultado. Agora, a autoridade para controlar a pessoa e dizer, você agora é meu discípulo. A palavra diz, a ninguém chamais por pai. Não, mas Paulo disse que você teria muitos aios e teriam poucos pais. Ele disse que ele gerou em Cristo e que ele era o verdadeiro filho. Olha que interessante. Timóteo não chama Paulo de pai, mas Paulo chama Timóteo de filho. Por que ninguém chama pai? Porque pai é Deus. E o que você gera? É teu filho. E o que ele é de você? Filho. E quem é o pai? Deus. Onde está Deus? Em você. Agora, se você toma um negócio de pai, é você que está pegando a autoridade de Deus. E depois fica assim, pai, pai, pai. O que eu conheço aí tem uma associação de ex-filhos absurda. Absurda. Por quê? Porque não é o conceito de Deus. Qual é o conceito de Deus? Eu vou gerar o filho. Quem que ele é? Meu filho. Timóteo, meu filho. E Timóteo fala, e aí papai? Não fala. Timóteo sabia qual que era a relação perfeita. A relação perfeita é que a autoridade de Deus, dada por Deus, é citada para gerar. Ele disse, vocês teriam muitos aios, pedagogos, muitos ensinadores, poucos pais, porque eu vos gerei. Ele era um pai que gerava, o outro era filho, mas o filho não o chamava de pai, porque pai é Deus. Então é muito interessante esse mistério,
Porque eu não posso tomar o lugar de Deus dizendo, faz isso ou não faz aquilo, porque eu sou teu pai. Ele fala para os filhos naturais, pais, não coloque a ira os seus filhos. E por que está tanto briga entre pai e filho de maneira natural nas famílias? Porque os pais não sabem agir com sabedoria e colocam os filhos debaixo de uma série de condições que são condições de restrição. Entenda a palavra de Deus. Não entre em estruturas humanas e hierárquicas que são pecadoras, que estão colocando na tua vida peso. Eu sou teu pai, você faz isso para mim. Ai, papai, vou fazer isso para você. E o dia que você não fizer, você não é mais meu filho. Loucura. Isso é a loucura dos homens. Porque o nosso pai que é Deus, o Abba Pai, ele nos abraça. E quem te gerou espiritualmente? Aí a pessoa fala assim, quando você recebeu uma unção, você nunca fala que essa pessoa te ungiu. Quem te ungiu é Deus. Concordo. Então por que vai te chamar de pai quem te gerou? Cai a ficha aí, cara. Chama para discussão. Qualquer assunto da palavra, pode chamar aqui. Eu vou discutir na palavra. E vou denunciar na palavra. Porque os teus maus resultados acontecem porque na palavra isso não tem situação. Agora, se você considera o teu pai espiritual, glória a Deus. Mas não chame de pai, porque a palavra diz, não chameis a ninguém de pai, a não ser a Deus. Por que ele colocou isso? Porque você vai enxergar que quem te gerou de verdade foi Deus, através de um vaso, através de uma pessoa, a quem você reconhece autoridade. Para quê? Para te ajudar e para te libertar. Assunto que eu estou à disposição de conversar, porque eu conheço a Bíblia de cor. Eu quero que você seja abençoado. E você não carregue mágoas. Agora, as mágoas se transformam em ódio porque elas não são resolvidas. Por que eu sou odiado? Porque as pessoas carregam mágoas, têm ódio. Por que Estevão era odiado? Porque ele tinha sabedoria. Por que eu sou odiado? Porque eu conheço a palavra. Eu sou odiado. E Jesus disse, vão odiar você, porque você conhece a palavra, porque você está com o meu nome. Agora, tenha um relacionamento saudável. Porque se você fica dessa maneira, na mágoa, o ódio vai colocar você na mão dos atormentadores. E há muita gente atormentada com o sucesso do outro. Atormentada com a bênção do outro. Glória a Deus que nós estamos aqui nesse lugar com uma grande prosperidade. Glória a Deus. Porque Deus abriu um caminho que ninguém imaginava. E o caminho está aberto por Deus. Eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar arrebatado, aleluia. Eu não sou dono de nada. Eu não tenho nem nada no meu nome. Nem mesmo a estrutura do que está colocado aqui está no meu nome. Eu estou apenas servindo o corpo de Cristo. Servindo o corpo de Cristo como o corpo de Cristo quiser. Porque as pessoas, elas são autênticas e soberanas naquilo que elas escolhem. E a todo dia, todo momento, vão escolher aquilo que elas quiserem diante de Deus. Porque tudo isso é uma responsabilidade espiritual. Agora, você vai no restaurante, come a comida. Gostou do restaurante? Gostei. Amanhã você tem que voltar aqui, hein? O cara fala assim, volta se eu quiser. Se a comida for boa, garanto que você vai voltar. Se a comida não for boa, você tem que voltar aqui, hein, meu? Não. A igreja é um restaurante. A comida é boa? Por que você está me assistindo? A comida é boa. Não quer me assistir? Beijinho, nos vemos no céu se for possível. Eu não quero encontrar com ninguém que não tenha uma relação orgânica. Porque nós somos um corpo. Agora, entenda que a questão da ferida e do perdão, ela é essencial. E o último ponto importante aqui. Você tem que limpar o seu coração das acusações. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Limpa o seu coração das arrogâncias. Amai aos que vos perseguem. E limpa o seu coração dos sentimentos contrários a Deus. Os limpos de coração, esses verão a Deus. Eu vou orar sobre isso. Romanos 8:1, Mateus 5:44 e Mateus 5:8.
que são os textos importantes aí para essa oração. A oração da vitória vai ser baseada nesses textos. Você vai limpar o seu coração da acusação. Como você faz isso? Confesse a sua posição. Eu estou em Cristo Jesus. Por isso, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Mas você pecou. Mas Jesus perdoou todas as coisas. É Ele que tem a posição. Aí eu não concordo. Então vá buscar o teu caminho. Não estou pedindo para você concordar. Você quer que você concorde? Concorda que ele é pecador. Concorda que ele é perdoado. Leia a palavra do Evangelho. Enxergue o caminho completo de Deus. Agora é só acusação. É só culpa. Por quê? Por causa de Mamon. Me proibiram de pregar. O que eles queriam? Manipular a minha vida. Queriam manipular. Só que não conseguiram manipular. Porque eu não deixei a manipulação acontecer. O que Deus fez? Fazendo tudo isso. Até quando? Até hoje. E amanhã. Deus é que sabe. Né? Deus é que sabe a cada dia. O que eu quero? Eu quero levar o Evangelho em todo lugar. Né? Eu quero ir para Israel. Eu quero pregar a palavra. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Agora eu quero ter, eu vou ter aqui, eu vou ser o dono do mar. Eu não sou dono de nada. Sabe o que eu tenho na minha vida? A minha mente, o meu sangue e os meus excrementos. São meus. Né? Você olhar lá, o sêmen, o xixi, a urina e as fezes, vamos ver que é seu. Né? Pega o DNA lá, é teu. Essa fezes aqui é tua. Essa urina aqui é tua. Esse sangue aqui é teu. Essa saliva aqui é tua. E essa mente aqui também é minha. É Deus que me deu. É o que você tem. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja. Você não tem nada, cara. Eu estou aqui numa posição que Deus me colocou só para abençoar você. Se não for para abençoar você, não vai adiantar. Se for para condenar você e colocar acusação sobre você, não vai adiantar. Se for para manipular você, não vai adiantar, porque ao final vai ter um testemunho e ao final vai existir um juízo. O que você precisa? Desse perdão de liberação. Esse Ultimidade fala que se você é gerado de novo, como menino novamente nascido, você vai desejar o alimento espiritual. 1 Pedro 2,2. Sendo de novo gerados, como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional, para que por ele vades crescendo. Eu quero que você cresça. Sabe como você vai crescer? Com um alimento saudável. O mundo está doente por um alimento que não é saudável. Você vai ficar limpo, curado por um alimento saudável. Em 1 Pedro 2,23, ele diz que Jesus, o Senhor é o reto juiz. Há um que julga retamente. Eu não posso julgar. O que eu posso fazer? Eu posso ouvir a tua confissão e liberar o perdão que vem de Deus. E você pode liberar o perdão à medida que você o recebeu. Isso é tudo. O outro colocar condenação em você, não pode. O outro julgar a tua posição, não pode. O outro dizia assim, sabe o que disseram para mim? Olha, o bispo Betão não quis o tratamento. Eu vou dizer para você qual é o tratamento. Deixa o meu advogado acabar a peça. Eu vou dizer para você qual foi o tratamento. Porque vai ter uma denúncia, obviamente que tem uma denúncia. Uma denúncia moral, uma denúncia de tantas coisas que fizeram contra mim. E pode ficar tranquilo que o advogado é bem conhecido. Agora, por que eu estou fazendo isso? Por uma denúncia espiritual de um sistema maligno e satânico que quer corromper as pessoas. Mas tem coisas boas? Tem coisas boas em todos os lugares. E tem coisas más em todos os lugares. E o lugar que você tem aqui é um lugar perfeito? De maneira nenhuma. As pessoas estão entrando aqui nos cestos coisas boas e coisas ruins. E você vai buscar aquilo que é bom. De que maneira? Nessa oração que eu vou fazer para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confesse a sua posição. Limpa o seu coração. Ama o seu inimigo. Não odeia quem te persegue. Você vai ter o seu coração limpo. Deixa aí. E você vai ter o seu coração limpo nos seus sentimentos, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Amém? Esse é o perdão. Que maravilhoso perdão. Que maravilhoso não ficar condenado por ninguém.
Que maravilhoso ter você, o Senhor, a bênção, o poder e todas as coisas na sua vida, caminhando naquilo que é incondicional. Ele trouxe isso a você. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar aqui. Colocar isso aqui junto, né? Colocar aqui junto já está bom assim. Por fora melhor, né? Colocar por dentro aqui. Muito bem. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá então. Oração da vitória nesta segunda-feira de estratégia. Senhor, eu quero te agradecer pela tua estratégia de nos perdoar. Pela tua estratégia de tirar a nossa mão da condenação do inimigo. E não colocar ninguém debaixo da mão de atormentador. Por causa de situações que ficam sem resolver. Mas agora, Senhor, nós desfrutamos de uma posição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Ti, Senhor. Eu estou dentro de Ti porque eu faço parte do corpo de Cristo. E todos aqueles que recebem o sangue de Jesus estão sendo colocados dentro do corpo de Cristo. Esta é a nossa posição. Essa posição não tem condenação. Essa posição não tem coisa alguma que nos possa tirar. Nós confessamos a nossa posição. É por essa posição que nós temos essa libertação. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então livra meus irmãos, livra os altares, livra as pessoas de estarem debaixo de condenação, porque nós encontramos uma posição. A nossa posição é Cristo Jesus. Nós também confessamos, Senhor, que nós não queremos arrogâncias. Nós queremos perdoar aos que nos perseguem. Nós queremos amar os nossos inimigos. Nós não temos mágoa de ninguém. O nosso coração está limpo e pronto. O juízo pertence ao Senhor. As situações civis pertencem a esse mundo. E o Senhor quer que nós tenhamos testemunho de justiça em todas as coisas. Então quem tem causas na justiça, quem tem situações pendentes, quem está sofrendo qualquer tipo de condenação, que volte à sua posição em Cristo e que ame e limpe o seu coração para que tudo seja resolvido na medida que Deus colocou. E também oramos, Senhor, para que nós que somos bem-aventurados, os limpos de coração, verão a Deus. Queremos ver a Deus em cada situação, queremos ver a Deus em cada momento, queremos enxergar a tua mão, o teu poder em cada situação ao nosso redor. E queremos viver a marca dessa vitória. Nos dá uma estratégia para um perdão incondicional alcançar as nossas vidas. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.